Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, eu separei duas notícias aqui interessantes sobre o Reino Unido que vão te dar uma bela noção do que nós estamos vivendo no mundo. Uma delas é sobre uma questão que é muito sensível na Europa, que levou um dos motivos que levou o Reino Unido ao Brexit, tá? Para poder assumir melhor o controle das fronteiras. A outra notícia mostra como nós estamos vivendo um momento histórico na questão dos conflitos que vemos acontecer aí no dia a dia. Oriente Médio, Ucrânia, você via países da OTAN que estavam com investimento em defesa totalmente defasados e hoje estão corrigindo esses rumos. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Pessoal, só para lembrar vocês, o primeiro link da descrição aí é o nosso Linktree. Lá você vai ter acesso a diversas redes sociais que nós estamos, tá? Peço que você siga as redes sociais, tem acesso a cursos e promoções também. Então, clica aí no Linktree e dá uma olhadinha para você ver, tá bem? Vamos lá, pessoal. Vou colocar na tela aí a primeira notícia, que é uma vitória para o primeiro-ministro do Reino Unido, o Rishi Sunak, tá? Vejam só. Em vitória para Sunak, Reino Unido aprova a lei para enviar migrantes a Ruanda. Tá? Vocês vão entender, porque a chamada da notícia ela não te dá essa noção de que são migrantes ilegais. Tá? Pessoas que vieram, entraram de maneira escondida ou que estão sem documentação lá no Reino Unido, tá bem? Para você ter uma noção exata do que. Então vejam só. O Parlamento do Reino Unido aprovou nesta segunda-feira uma lei que institui o plano para enviar requisitantes de refúgio para Ruanda, na África. Deixa eu fechar aqui para não sair o som, tá? Vamos lá. A decisão que derrubou todas as emendas propostas pela oposição é uma vitória para o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. O controverso texto é uma bandeira do premier, líder do Partido Conservador, que pretende, com a lei, recuperar ao menos parte da popularidade em meio a pesquisas de opinião que colocam o Partido Trabalhista com folga à frente da legenda no poder nas eleições previstas para este ano. Abre aspas, aí já é declaração do Rishi Sunak. Tal. O parlamento vai ficar esta noite e votar a lei, não importa o quanto tempo demore. Esses voos para Ruanda sem poréns, vão para Ruanda sem poréns, tá? Então vejam só, o que acontece? O Reino Unido firmou um acordo com Ruanda para receber esses imigrantes ilegais que o Reino Unido vai deportar. São pessoas que chegaram lá de barco através do Canal da Mancha, tá? Como nos Estados Unidos tem aqueles coiotes, lá também no Reino Unido tem pessoas que fazem esse tráfico de pessoas, colocam as pessoas lá dentro do país. Agora, tem pessoas que realmente estão fugindo dos seus países, estarem correndo risco, pessoas que estão fugindo por diversos motivos plausíveis, e outras que não tinham perseguição contra elas nem nada do tipo, mas que querem tentar uma vida melhor. Só que o Reino Unido recebeu 970 mil imigrantes. 970 mil. Então é uma coisa que acaba interferindo no país, acaba interferindo na vida das pessoas. Então, por exemplo, menos empregos disponíveis. Por quê? Esses imigrantes eles vão chegar, eles vão ter que trabalhar, vão ocupar cargos e muitas vezes os ingleses vão acabar ficando desempregados. Por quê? O inglês ele vai querer ganhar um salário melhor. O imigrante ele já vai aceitar a primeira coisa que aparecer na frente dele, porque ele necessita disso. É uma questão de necessidade, não é nem de maldade do imigrante. Ele está precisando e vai aceitar ganhar um pouco menos para fazer a mesma função que o inglês faria para ganhar muito mais. Então isso acaba interferindo. E sem contar que gera insatisfação na população inglesa, na população do Reino Unido. Eles não querem esse tipo de imigração. Claro, tem radicais nesse meio? Tem. Mas é plausível também o motivo dos ingleses não querer o excesso de imigrantes lá. Tem toda uma história por trás. Não é só, não, é porque eu não gosto. Não é. Não é apenas porque algumas pessoas dizem, olha, é xenofobia. Não é. Tem diversos outros fatores que levam a população a não querer esse tipo de imigração desenfreada. Vejam só, o Reino Unido não está proibindo a imigração.
ele está controlando, o que é totalmente diferente e é plausível, tá? A partir do momento em que a lei for aprovada, vamos começar o processo para remover os requisitantes de refúgio identificados para o primeiro voo. Estamos nos preparando para este momento. A legislação já havia sido aprovada em janeiro na Câmara dos Comuns e foi enviada à Câmara dos Lordes, outra casa do Legislativo que não é composta por representantes eleitos por voto popular, onde foram apresentadas emendas pela oposição. Tá? Teve discussões e as emendas acabaram caindo. As duas emendas restantes da Câmara dos Lordes, discutidas nessa segunda, eram relativas à exclusão de afegãos que ajudaram o exército britânico do grupo elegível para o envio a Ruanda, e a exigência de que o governo só poderia tratar o país africano como um destino seguro para os enviados após consulta a um comitê independente e declaração oficial do gabinete do parlamento. Tá? Para quem ainda não entendeu, esse acordo, eu vou resumir aqui de uma forma muito básica. Esse acordo é o seguinte: a Inglaterra, o Reino Unido, está pagando para a Ruanda para receber e hospedar esses imigrantes lá. Ruanda vai decidir sobre os pedidos de asilo nessa questão, né? Esse quesito. E muitos, com certeza, vão ser deportados de volta aos seus países de origem. Então, vai funcionar da seguinte maneira: chegou no Reino Unido, ele vai ser deportado para Ruanda. Lá em Ruanda, eles vão decidir o que vai ser feito com a pessoa. É claro, chama a atenção porque Ruanda não é um país que é conhecido, reconhecido internacionalmente pelas melhores maneiras nos direitos humanos. É um fato. Então, é uma coisa que preocupa tanto dentro do Reino Unido como fora do Reino Unido. O que vai acontecer com essas pessoas, tá bem? O texto ele já foi aprovado. Certo? Já foi aprovado. Agora ele só precisa da sanção do rei. Falta a assinatura do rei Charles para passar a funcionar. Ele já tem todos os esquemas preparados, juízes, acordo com as empresas aéreas, já pagaram para a Ruanda, tá? 241 milhões de libras esterlinas, e pode chegar a 500 milhões de libras esterlinas durante 5 anos, bem? Para vocês terem uma ideia aí, ó. O texto agora só precisa da chancela do rei Charles III, na prática, uma formalidade para entrar em vigor. Segundo estimativas divulgadas em novembro, entre junho de 2022 e o mesmo mês de 2023, o Reino Unido recebeu cerca de 970 mil imigrantes, sem contar os 130 mil que vieram da União Europeia. Os que têm a possibilidade de requerer asilo político, no entanto, são apenas aqueles perseguidos por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política. Tá? Não consigo levantar mais o texto aí para vocês verem, mas é exatamente isso que está escrito aí. Vejam só, gente. Agora eu vou dar minha opinião pessoal. Eu creio que o governo do Reino Unido está certíssimo. Não pode ser uma coisa desenfreada. Isso causa um desequilíbrio muito grande no país. Traz problemas sociais gigantescos para o país. Tem que ser uma coisa controlada. É óbvio. Olha a situação da França, o que está acontecendo na França. Receberam uma guerra civil por conta de imigração desenfreada. Isso já vem sendo alertado há muitos anos por diversos especialistas. Mas, infelizmente, lá o governo resolveu abrir desenfreadamente. Espero que haja um controle, porque senão teremos um país com uma guerra civil e não vai demorar muito, será uma coisa breve. Então é algo para se aplaudir. O governo Rishi Sunak, nesse sentido, está corretíssimo. É a minha opinião. A outra notícia que eu tenho para vocês é o seguinte: ó. Reino Unido gastará 2,5% do PIB em defesa até 2030, diz o Premier. Agora vejam só, o que acontece? Ele colocou a indústria de defesa em modo de guerra. Tá? Ele simplesmente declarou uma economia de guerra no setor de defesa.
Para o quê? Para expandir as linhas de produção, investir pesado mesmo. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse nesta terça-feira que aumentará os gastos com defesa para 2,5% do produto interno bruto por ano até 2030, dizendo que a indústria bélica britânica precisa estar em pé de guerra no momento mais perigoso do mundo desde a Guerra Fria. Ao lado do líder da OTAN, Jens Stoltenberg, Sunak afirmou que o Reino Unido gastará 75 bilhões de libras adicionais ao longo de 6 anos para reforçar a produção de munições e drones, o que tornará o Reino Unido o segundo país da OTAN que mais gasta em defesa. Para quem não sabe, a OTAN ela tem um mínimo de 2% do PIB, um acordo entre eles de 2% do PIB investidos em defesa. Mas a maioria dos países não cumpria isso. Com o conflito na Ucrânia, eles passaram a investir mais. E quase todos os países estão próximos dessa meta ou já bateram essa meta de 2%. Abre aspas, quem está falando é o Rishi Sunak. Em um mundo que está mais perigoso que já esteve desde o fim da Guerra Fria, não podemos ser complacentes. À medida em que nossos adversários se alinham, precisamos fazer mais para defender o nosso país, nossos interesses e nossos valores. O crescimento partindo de 2,32% do PIB também pode enfraquecer potenciais adversários, que levantam a bandeira da defesa. Antes de uma eleição neste ano, na qual a expectativa é que o partido de Sunak perca. Tá? O Partido Trabalhista está dizendo, olha, nós vamos investir 2,5% do PIB. Então vejam só, essas notícias, é claro que tem o seu lado político, vocês estão vendo aí que como vai ter uma eleição, ele está querendo ganhar público também. Mas são notícias importantes, porque mostra que eles estão realmente investindo e esperando o quê? Uma ampliação do conflito na Ucrânia. Isso é um fato. Tanto que os Estados Unidos já aprovaram um pacote de 60 bilhões de dólares. Temos tropas francesas em Odessa, certo? Da Legião Francesa, Legião Estrangeira, atuando em Odessa, segundo informações aí de diversos portais, já estão atuando lá. Então, espera-se uma ampliação. Você tem o presidente da Polônia dizendo, por exemplo, olha, estamos prontos a receber armas nucleares aqui, dos nossos aliados. Então, é algo que potencialmente vai crescer esse conflito. Então, eles esperam que haja esse aumento. Antes que ocorra esse aumento, eles estão começando a investir aí pesado na indústria de defesa. No caso da Rússia, ele já está fazendo o quê? Antecipando, antes que chegue essa ajuda de 60 bilhões, ele está intensificando os ataques, o que pode realmente também aumentar ainda mais esse conflito. Então, diversas situações, diversos cenários que podem ocorrer aí nos próximos dias e nos próximos meses. O que eu peço a Deus é que realmente tudo se resolva no diálogo e cheguem a um acordo, porque uma guerra expandida aí é algo surreal de imaginar. Bem, um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.